Participação de jovens e adultos, sejam bem-vindos ao início desse bimestre, né? Todo mundo voltando, com a cabecinha fresquinha, né? Pois é, gente, então olha só, hoje a gente vai iniciar com uma aula bem legal sobre fenômenos naturais. Pois é, gente, vamos falar de alguns fenômenos que existem na natureza, né? Dar exemplos, dizer o que são, tá? E quem está aqui para me ajudar a passar tudo isso para vocês é Vitória, nossa intérprete de Libras, fazendo essa acessibilidade aí, né? Com a língua brasileira de sinais, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar, né? Fenômenos naturais. Então, a gente já começa vendo uma paisagem aí, né? Estamos vendo uma paisagem que está coberta por neve, né? Várias árvores, né? Parece um parque, alguma coisa assim. E uma pessoa andando lá no final. Então, o que são esses fenômenos naturais? São acontecimentos que não têm nenhum tipo de intervenção humana, tá certo? Então, eles acontecem sem que haja intervenção da gente, dos seres humanos. A gente pode influenciar isso? Pode, como é o caso agora, né, do aquecimento global. Então, todo esse movimento de emissão de gases, né, e outras coisas mais faz com que a gente termine influenciando no tempo, no clima, né, do nosso planeta. Então, assim, naturalmente esses fenômenos já ocorrem, mas agora pode estar ocorrendo, né, de forma não natural, tá certo? Como a gente já espera, né, dentro das estações do ano certinho, né? Às vezes vem uma chuva fora do normal, né, numa época que não é natural vir, né, uma nevasca, tá certo? Então, tudo isso pode ser influenciado por nós, mas naturalmente eles já existem, tá certo? Então, vamos lá. Estamos vendo aí o raio. Joga pra eles, Cleitinho, obrigada. Olha só o raio, né? Gente, o raio é uma descarga elétrica de grande intensidade que vai ocorrer na atmosfera. Então, esse raio ele vai se apresentar assim, né, como um facho de luz, um feixe de luz, né, iluminando, tá certo? Então, a gente vai chamar esse raio também aí de relâmpago, né? Então, aquele clarão que dá no céu, tá? É o raio, é a descarga elétrica que a gente enxerga aí como uma emissão de energia, tá certo? Então, esse raio ele pode ocorrer no interior de uma nuvem, entre nuvens ou entre a nuvem e a terra, né? Como a gente está vendo aí, ó, o raio que vai lá de cima da nuvem até a superfície, né, no solo, tá certo? Então, olha só, relâmpago e trovão, né? A gente está vendo aí que o relâmpago é uma emissão de radiação eletromagnética visível. Então, aquele clarão é o relâmpago, né? Aí a pessoa fala assim, eita, tá relampeando, né? Tá relampeando. Pois é, tá relampeando por quê? Porque a gente tá vendo aquele clarão, né? Numa tempestade, aquele raio caiu e a gente tá vendo esse relâmpago, tá certo? E trovão, prof, vocês já repararam que vem primeiro esse relâmpago nesse clarão de luz aí? E aí, uns segundinhos depois, vem o quê? Aquele barulhão que dá um medo danado às vezes, não é? Muita gente fica assustada, crianças também, principalmente, né? Porque aquele barulhão é o trovão. Mas são coisas diferentes, é, professora? Não, é porque, gente, a gente enxerga primeiro a luz chegando, né? E depois vem o som. Então, a gente sabe que a luz, ela tem uma velocidade maior do que o som, tá certo? Então, a gente vê o clarão e uns segundinhos depois o som, porque o som é mais lento que a luz. Olha só, a velocidade aí como é importante, né? Saber dessas coisas, tá? Então, continuando, tsunami. Eita, tsunami também é uma coisa que não é muito legal, né, gente? O raio a gente ainda olha, o trovão se assusta um pouquinho. Mas um tsunami, e se ele for, né, próximo às cidades costeiras, ele pode causar desastres enormes, né, para várias pessoas, para populações aí inteiras. Então, um tsunami, ele vai ser causado aonde? No oceano, né? Então, pode ser causado pela movimentação das placas tectônicas, né? Uma erupção vulcânica no oceano, tá certo? No assoalho oceânico. Uma queda de um meteoro. Já pensou? Um pedaço de um meteoro, né? Entra aí na nossa atmosfera e ele não é deteriorado todo. Então, um pedaço, né, de tamanho
singular, aí, de um tamanho que dê para gerar essa onda, né? Porque é onda de choque, né? Então, bate no oceano e vai causando aquelas ondas até chegar aqui na nossa costa, tá certo? Avalanche, olha só, outro tipo aí de fenômeno natural, né? Que é essa queda dessa neve acumulada nas montanhas, né? Então, ó, massa acumulada de neve que se movimenta de forma rápida e violenta. Olha só, a gente tá vendo, né, uma pessoa ali descendo, esquiando, e aí uma avalanche atrás dele, né? Que é um perigo, tá? A avalanche vem com uma força terrível aí, podendo causar um acidente, tá? Olha só de novo. Tava bem pertinho dele, ó. Pois é. E ciclone tropical? Gente, olha só. Esse vídeo é um vídeo da nossa atmosfera vista do espaço, né? Então, a gente tá vendo esse ciclone tropical se formando aí. Olha só, isso aí pra mim dá um frio na barriga. E pra você aí de casa, não é? Pois é, esse ciclone, gente, ele vai se formar sugando o ar da superfície. Então, ó, vem, né, suga o ar da superfície e esse ar, né, vai ser levado no meio ali dele pra cima, tá certo? Então, puxa o ar embaixo e joga ele pra cima, tá? Então, levando esse ar, né, para altas altitudes, né, na nossa atmosfera, tá certo? Então, o ciclone e também tem outras variações aí, né, dessa movimentação atmosférica aí, como furacão, o tufão, né, e geralmente eles vêm acompanhados aí de tempestades, né? Então, muita chuva, ventos muito fortes, né? E acima de 100 km por hora, tá certo? Então, é uma coisa bem assustadora, não é? Pois é, a gente tem sorte que aqui no Brasil não há muito desses fenômenos, né? A gente tem muitas chuvas, tempestades, mas não há, por exemplo, terremotos aqui no Brasil, né? Vulcões ativos. Então, a gente já fica livre um pouquinho desses fenômenos naturais, né? Pois é, pessoal, a gente já está terminando nossa aula. Olha só como passou rápido, num piscar de olhos, né? Na nossa aula de hoje, nós vimos fenômenos naturais, raio, relâmpago, trovão, né? Tsunami, avalanche, ciclone tropical. Pois é, discuta com o seu professor da sua escola de origem, com seus colegas. É bom sempre essa interação de vocês, tá bom? Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.